Gente, eu resolvi fazer a réplica do vídeo anterior, o que está acontecendo com o mundo. Ficou algumas lacunas e eu resolvi fazer a réplica, porque não ficou bem entendido. Quando eu falei de 33, que era sugestivo lá da torre, do filme A Torre, que a Netflix passou, o 33 é o número da maçonaria, é o grau máximo da maçonaria. E o 666, para quem não entendeu, o capítulo 13 do livro de Apocalipse, eu vou ler o versículo 18 do capítulo 13 para você entender o que é 666. O capítulo 8 e o versículo 18 diz o seguinte: aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de um homem e o seu número é 666. Pronto, essa é a explicação do filme O Poço, ou A Torre, né? Botaram o Poço, mas o nome era para ser realmente A Torre. E sobre os acontecimentos que a NASA diz a respeito do corpo celeste gigante, o asteroide 1998 OR2, que foi descoberto no ano de 1998, e colocaram o nome, batizaram com 1998, e o nome do asteroide é OR2, ou seja, um corpo celeste de 1 km por 4 de extensão. Desde então, desde essa época de 1998, que essas agências espaciais vêm investigando esse objeto. E eles dizem que esse objeto viaja a 30 mil km por hora, ou seja, 500 km por minuto. Então, quando eu falei lá no vídeo também que a NASA diz que no dia 29 esse objeto passará a 14 bilhões de quilômetros da Terra, não é a 14 bilhões de quilômetros, é a 14 unidades astronômicas, levando em consideração que uma unidade astronômica é 150 mil quilômetros, ou seja, 150 mil vezes 14 dá 2 bilhões e 100 milhões de quilômetros. Mas, se tratando de unidades astronômicas, essa distância eu acho muito pouca. Por quê? Porque para esse objeto atingir a Terra, ele só precisa, mesmo com essas unidades astronômicas, ou seja, 14 unidades astronômicas, que dá em torno de 2 bilhões e 100 milhões de quilômetros. Para esse objeto atingir a Terra, ele só precisaria de 300 dias, porque 300 dias, se você fizer a soma, vai dar justamente 2 bilhões e 60 milhões de quilômetros, ou seja, vê que o número está bem perto. Acontece o seguinte: a NASA investiga esse corpo celeste desde 1998, como eu já disse, é só para ficar bem explicado, porque aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, não tem negócio de pau não. Então é o seguinte, desde 1998 eles investigam esse corpo celeste, e eles disseram, até batizaram o dia 29 de abril como dia do asteroide, e eles disseram que no dia 29 agora de abril, esse corpo celeste passa a essas 14 unidades astronômicas, que dá 2 bilhões e 100 milhões de quilômetros. E eu fazendo uma conta, eu vi que para esse corpo celeste atingir a Terra, só bastava estar um ano atrás agora e viajando a essa velocidade. E em 300 dias nós ia ter uma distância relativa em torno de 2 bilhões e 60 milhões de quilômetros. Se você tiver a mente aberta e quiser fazer a conta é essa. Agora vamos ver aqui o que é que a Bíblia diz. Eu disse que não ia falar na Bíblia, né? Mas não tem como não falar, uma vez que nós somos um país evangélico. Agora vamos ver aqui o que é que o capítulo 12, o capítulo 8, é o capítulo 8, 10, esse é o 8, deixa eu ver qual é o capítulo aqui, sexta trombeta, bom, quase por meia hora. Pronto, o capítulo 8 do livro de Apocalipse, ele diz o seguinte, ele embasa bem esse comentário da NASA. A gente sabendo, aceitando a ideia ou não, o mundo já foi desfeito várias vezes por corpos celestes, né? A época dos dinossauros foi uma, o dilúvio foi outra e tal. Apesar de toda a mitologia e dogmas da Bíblia, tem um raciocínio bem aguçado, né? Então é o seguinte, o que é que o capítulo 8 diz aqui? E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr
com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. O fumo, ou seja, a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os sete anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo, ou seja, pedras, saraivada, misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta e foi-lhe lançado no mar uma coisa como um grande monte ardente em fogo, ou seja, um asteroide. E tomou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus, ou seja, das embarcações. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto tocou a sua trombeta, e foi-lhe ferido a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E então ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de tocar ainda. Eu vou só resumir bem aqui assim, só no início do capítulo 9, e diz o seguinte: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Então, gente, eu vou resumir aqui. O que é que eu vou fazer o resumo do vídeo, eu dei as explicações, dar distância, o que eu acho, e a gente entende que a NASA está diante de um acontecimento bíblico. Lógico que a NASA estuda astronomia, física, mas não dá para fugir. Eu acredito nesses acontecimentos aqui, 2 coisas. Eu acredito em 2 coisas, uma que eles estão para acontecer, ou outra que eles já aconteceram. Não sabe-se no passado muito distante, e esses escritos ficaram e reuniram livros para fazer a Bíblia, porque qualquer estudioso sabe que a palavra livros, Bíblia quer dizer livros, ou seja, ajuntamento de livros. Então eu fiz esse vídeo para fazer esse breve resumo, e quero dizer o seguinte: essa é a réplica desse vídeo. Eu peço que dê um joinha aí, se inscreva no canal, se quiserem, fique à vontade. E eu vou fechar esse comentário por aqui, porque quem me conhece sabe que eu gosto mesmo de ajudar pessoas. Eu gosto de falar sobre saúde, sobre alimentação, e eu prometo que lá para maio, quando tudo isso passar, eu vou trazer um vídeo aqui falando de alimentação saudável. Por quê? Eu não tomo nenhum medicamento, a minha saúde pode até não ser a melhor saúde do mundo, mas das pessoas que eu conheço, eu tenho a melhor saúde. Então, se você quer ter uma saúde perfeita, baseada em alimentação, o próximo vídeo que eu vou trazer aqui, eu vou trazer um vídeo muito bom, é um vídeo baseado em alimentação saudável, em baixo carboidratos e de ricos, muito rico em glucagon, que é um hormônio que o pâncreas gera, ou glicagina. Então fique ligado, porque eu prometo que esse vídeo pode fazer todo o significado da sua vida, pode mudar toda a sua vida, porque a minha saúde é baseada em cima de alimentação saudável. É isso aí, obrigado, desculpa aí, mas eu precisava fazer a réplica, eu espero que esteja bem explicativo. É isso aí, deixa um joinha, fui.